Quem me conhece sabe que eu amo café, mas eu não sou um conhecedor de grãos. Mas conheço muito bem marcas que fazem a diferença e criam grandes experiências. Por isso, o Gabriel está aqui hoje e vai contar como é o desafio de criar uma marca forte a partir do café. Bem-vindo, Gabriel. Obrigado, gente. Obrigado. O Gabriel chegou aqui e aí a gente ofereceu café para ele com medo, né? Tipo, mano, o cara manja tudo de café, né? Como é que a gente oferece um café para ele? Mas eu acho que a gente foi aprovado. Tá tudo certo. Gabriel, bem-vindo. Fala um pouquinho sobre você, sua história e a ideia de criar o Mula Café. Vamos lá. Eu sou mineiro, sou de Patrocínio, no interior de Minas. Eu tenho 33 anos, morei boa parte da minha vida em Minas, outra parte em Londrina, que parece distante, mas são duas cidades que têm muita conexão. Foram duas cidades com importância nacional, mundial no café. Londrina, no boom ali da década de 30 até mais ou menos 80, foi a capital do café no mundo, e hoje é Patrocínio. É uma cidade que está despontando com café de altíssima qualidade. A minha família viveu esse fluxo migratório. Meu avô também mexia com café no Paraná, meu pai foi mexer com transporte de café em Minas, e eu fiquei nesse translado e sempre me incomodou muito o fato do bom café ser etiquetado em inglês e o café que sobra, se sobra pra gente. E eu falei, cara, a gente tem que mudar isso, a gente tem que criar uma marca que representa o Brasil. Eu queria muito ter a cultura de coffee shop, que a gente ainda não existe, tanto que o termo é em inglês ainda, infelizmente. Mas a gente tem cafeteria, que traz uma proposta de lanchonete, a gente tem cafés, que traz uma proposta de bistrô, mas a gente não tem algo especializado em bons cafés. Porque os bons cafés não são nem 5% do consumo nacional. E eles ficam divididos ali entre Brasília, Curitiba e São Paulo. Um consumo muito pequeno, em bairros muito específicos. Eu queria dilatar isso com a minha marca. Exato. E quando tem uma marca especializada, normalmente ela não é brasileira. É uma marca que vem de fora, né? E a gente consome. Sem questionar muito. E marcas que são brasileiras, muitas vezes, adotam uma estética de fora, gringa, porque vende-se melhor. Mas eu entendo, assim, que vender o café, o principal produto brasileiro, passa muito longe de só escolher o melhor café, o melhor grão. De ter o melhor método de torrefação, de torrar o café. Enfim, eu acho que é você vender estética. Aquela frase famosa de a crise é estética, eu vejo ela muito na prática ali. As pessoas precisam admirar o Brasil em todos os aspectos. Numa cor vibrante, que é a cor da marca, no nome da marca, no contexto da marca. Todas as escolhas, da estética ao grão, tudo foi pensado em valorizar o Brasil. Assumir a brasilidade, né? Exato. Que dá para assumir de um jeito com uma estética bacana e até sofisticada, porque às vezes tem uma ideia de que uma linguagem brasileira é sempre um jeito meio rústico. Esse é um dos gargalos que eu tinha lá, sabia? Sim, pode ir para um lado mais sofisticado com uma linguagem totalmente brasileira. Acho que é muito com certeza. Possível. E eu acho que assim, a gente tem que parar para pensar que muitas vezes essa linguagem rústica, ela representa menos da gente, mais do olhar do gringo sobre a gente. Um exemplo, grandes marcas que trabalham brasilidade, elas trazem folhagens, estampas tropicais. A gente está eternamente com a Carmen Miranda na cabeça. Sim. As bananas na cabeça. Então, quando o gringo questiona por que você usa internet, você tem avião no Brasil, vocês não têm macaco na rua? Essas frases bobas que a gente sempre viu. Ou é Pelé, Rio de Janeiro. Quem vende essa imagem somos nós mesmos. A gente tem que trabalhar outras estéticas de Brasil. Ninguém produz um café de altíssima qualidade sem tecnologia. As fazendas hoje são com drones, são com irrigação, são com engenheiros. Não é nada. O trabalho de correção de solo da Embrapa é para exportação. A gente exporta tecnologia para o mundo inteiro. Isso tem que ser valorizado tanto quanto a tecnologia de um celular de marcas famosas. E eu acho que essa questão do rústico e do tropical aprisiona a gente muito. Eu fujo disso na minha marca. Eu quero que o brasileiro descubra que a gente tem barroco em Minas Gerais, que a gente tem barroco baiano, que a gente tem tanta coisa bonita que dá para se tornar luxuoso. Sim. E eu acho que isso é a vanguarda. Assim, eu estou vendo, né, hoje o hotel mais luxuoso de São Paulo está caminhando para isso. Tudo de Brasil lá dentro, feito por um gringo. Por que a gente não pode fazer? Usar artistas nacionais, né? Tem tantos artistas bons aqui, né? Porque é que o tempo todo a gente está trazendo gente de fora para fazer. Toda hora.
Por que chama mula café? Eu já sei a história, a Gabi perguntou há pouco, né? Você vai perguntar por que chama mula? Não, essa é de praxe, assim, todo mundo, 100% dos clientes que entram na loja perguntam. E eu gosto disso porque é um nome que muitas vezes ele vai pro lado pejorativo, ele soa ofensivo no primeiro momento, mas ele gera uma curiosidade, isso é uma coisa que eu queria como marca, e ele brinca com 3 pilares ali, que é, primeiro, a história brasileira de povoamento, de comércio, da gente expandir do litoral para dentro, foi feito com mulas, com muares. Uma invenção brasileira que firmou o café aqui dentro foi a saca de café, pouca gente sabe disso, inclusive, ela nunca foi 60 quilos, como ela é de praxe hoje. Ela era 75 quilos. Quando o café veio para o Brasil, a gente teve a brilhante ideia de usar a mula, que era muito mais forte, aguentava mais essa natureza hostil que a gente tem, e ela levava 2 sacas de 60, ou seja, 120 quilos e não 75. É claro que é difícil de pensar hoje, porque a gente, né, calcula frete hoje com caminhão, container, mas pensando que o transporte na origem de tudo era mula, você pensa assim, isso é uma economia de dinheiro, o produto chega mais barato. O Brasil ganhou competitividade, quebrou os concorrentes na América Latina, na África, China também, para todo lado, e virou o país do café. E eu acho que o principal, eu queria trazer a mula como uma metáfora do Brasil nação. O brasileiro se enxergar como misturado, como mulato, e ainda assim elegante, luxuoso, porque no final das contas, gente, nenhum país deu conta de produzir como a gente. Sim. A gente arrasou, então nada mais justo do que termos uma cara nossa nisso tudo. Né? Ainda somos os maiores produtores de longe do mundo, né? Do Brasil não. De longe, gente. Ninguém produz em quantidade e qualidade como o Brasil. O Brasil pecou um pouco, no meu ver, em marketing, em branding, em embalar o produto para exportação, porque a gente sempre focou em ser commodity, né? Exportar commodity. Então eu vi outros países como Colômbia passarem na frente e firmar na cabeça do próprio brasileiro que o café deles era melhor que o nosso. Isso envolve concursos, premiações. Tem até um caso legal que aconteceu em Patrocínio, na cidade de Natal. Um produtor, que é meu amigo desde criança, a família também, foram participar do concurso mais famoso de café, que chama Cup of Excellence, e foi a primeira vez que um brasileiro ganhou. A saca de café disparou, foi capa de grandes revistas, documentários, entrevistas para todo lado. O brasileiro pouco soube disso, mas a saca bateu, na época, mais de 50 mil reais. Uma saca de café. Isso fez o mundo olhar para o Brasil menos como exportador de quantidade e um pouquinho mais como eles também são bons de serviço. Qualidade. E eu acho que a minha marca pega um pouco a carona disso tudo, assim, de, ok, agora a gente vai dar de novo ouro para eles. Vamos trazer mais caro, gente, né? Exato. Vamos vender mais caro. Vamos criar experiência. Né? Claro, a gente tem total condição. A gente tem um mercado interno pulsante com 230 milhões de habitantes, que só 5% toma café de qualidade. Ou seja, para que focar em exportar? Temos aqui dentro. Sim. Já temos uma classe média um pouco mais inflada. Temos designers, temos arquitetos, temos várias pessoas. Uma cadeia completa para criar marcas fortes e espaços de venda muito fortes, né? Como foi a sua ideia para construir a loja? Pode chamar de loja? Pode. Chama de loja. Uhum. É uma loja de café. Uma loja de café, exato. Qual foi a sua ideia para construir a loja? Porque ela tem uma identidade muito marcante, assim, com relação à cor, com relação, enfim, a todos os detalhes, há um storytelling que tem lá também. Foi engraçado isso, porque eu tive a visão da imagem da loja muito antes de ter o nome, de ter exatamente o modelo de negócio redondinho. Eu sabia muito bem o que eu queria trabalhar, porque eu considerava que a crise era de fato estética. O brasileiro precisava se enxergar lá dentro. E ele precisava enxergar aquilo que muitas vezes ele não gosta. Por exemplo, a gente tende a ir num evento elegante e achar que o pretinho básico é mais legal. Por quê? O brasileiro a gente não tem essa vibe, a gente conversa, então assim, as decisões da loja, por exemplo... é muito mais comunicativo, muito mais expansivo, a gente é muito mais alegre, eu acho. É o nosso jeito de ser, né? Começar a achar isso bonito, então eu peguei uma cor vibrante, que é um laranja, eu queria uma cor que não tivesse gênero, eu queria que fosse uma cor que ela combinasse com todas as outras cores de maneira harmônica, isso é muito difícil no círculo cromático, você tem cores que são consideradas mais masculinas, outras mais femininas, aí elas não se conversam. O laranja ele conversa com todas as cores, isso é muito interessante. E escolhas de acabamentos, por exemplo, a gente não usa nada de mármore lá dentro, que é uma pedra europeia, a gente usa granito. A gente não usa granito polido, que é uma tecnologia europeia, a gente usa granito escovado. Dos detalhes, eu sinto que a loja ela consegue captar o olhar do brasileiro
de diferentes referências. Por exemplo, se você é arquiteto, você repara no granito. Se você é designer, você olha para a latinha, para a embalagem. Se você é advogado, de repente você vê a cozinha aberta e você não está acostumado a ver uma cozinha aberta sendo preparada. Sim. Porque geralmente você vai em ambientes que a cozinha está escondida. Dos mínimos detalhes, eu vejo que alguma hora a pessoa chega para a gente e pergunta por quê? E essa curiosidade é o que eu acho que foi o norte, assim, pro projeto. Muito legal. A loja, para quem não conhece, a loja é toda laranja. A gente vai falar o endereço daqui a pouco. A loja é toda laranja. Eu tive lá há alguns dias com uma amiga, a Paula, e foi muito interessante que ela foi ao banheiro, e aí quando ela voltou, eu falei, você viu que tá escrito ali? Que tinha justamente o texto falando sobre a origem do nome, porque chamava mula, que é essa história que você comentou agora. Ela, agora entendi tudo, porque tem sacas no banheiro, perto da pia e tal, não sei o que. Eu falei, tá tudo conversando, né? Então, no meu caso, eu observei muito o storytelling, né? Como a história é contada em todos os detalhes, da cor, do texto na parede, das sacas, da forma como a bebida, os alimentos são servidos, o próprio atendimento da equipe, achei muito legal também. Que bom que você gostou. Foi bem eu sou bacana. Muito metódico, assim, se você reparar o próprio texto, ele está posicionado no rumo do corredor, que é o tempo exato de você começar no balcão e caminhar até o final, o tempo de você ler o texto. Entendeu? Tudo, se a gente for citar tudo, vamos gastar muito tempo, mas tudo foi muito pensado. Detalhes, Mas por que eu tive esse cuidado? Não foi só porque eu queria ver o negócio dar certo, foi porque eu vi que muita gente tentou trabalhar única e exclusivamente com cafés acima de 80 pontos, que é o que a gente chama de cafés especiais, e nem marcas gigantes conseguiram. E eu falei, por quê? Eu gastei 3 anos da minha vida sondando. Tem dossiê, por exemplo, de marcas gigantes como Starbucks, de 72 páginas que eu rastreei os míseros detalhes do que eles fizeram de certo e eu considerava errado. Porque eu falei, a gente precisa passar essa ideia de uma maneira menos complexa. Sim. É muito difícil de trazer o café especial para o seu dia a dia, primeiro pelo preço, depois pelo método, depois por falta de pedagogia mesmo, de entender como é que aquilo tudo funciona. A gente tem que descomplicar. A cozinha vai ter que ser aberta, o cara vai ter que ver eu fazendo o método, ele vai ver eu lavando louça também. A gente não tem uma divisão de tarefas lá dentro da empresa. Todo mundo faz tudo, que eu acho que corrobora com a narrativa do Brasil colonial ser cortado, de não tem serviço maior e menor. Eu lavo o banheiro, meus colaboradores também, eu atendo cliente, todo mundo faz tudo. Isso eu acho que motiva eles também a crescerem lá dentro. Não é um trabalho robotizado, então a pessoa que entende muito bem de café também vai servir o seu café. Sim. E quem não entende, aprende. E aí no meu caso, eu tomo café, mas não sou um conhecedor nesse nível. Exato. Mas quando estive lá, sinto que aprendi um pouco mais sobre o café. Bom. E agora mais ainda. Acho que isso é legal. Eu percebi assim, a estratégia era sempre, você joga uma isca para criar curiosidade e depois você tem a chance da pessoa perguntar. Um exemplo, o café. Todas as bebidas com leite a gente serve com folha de ouro. A proposta é devolver para cada brasileiro na xícara um pouquinho do ouro que nos foi tirado. A pessoa pergunta ou se pode comer aquilo, porque ela pensa que talvez é um papelzinho, ou o que é aquilo. É a sua chance de explicar um pouquinho de Brasil. Sem ser chato, sem incomodar o assunto deles, porque no fundo eles estão querendo só tomar café. Sem parecer, eu entendo tudo, eu sou tipo, uma figura meio do sommelier, do enólogo, né? Aquela coisa. Não, eu sou o cara que entende tudo e você não entende nada. Exato. Eu nasci nesse ambiente e eu tinha pavor desse tipo de conversa. Porque dava medo. Você senta na mesa se sentindo menor. Mas no fundo... o café, apesar de ser, hoje em dia, né, o café brasileiro ter cafés aí premiadíssimos, gente, no fundo é só café. É uma coisa que tem que gerar uma conversa. Eu sempre falo isso para os meninos lá na loja. Você não está aqui para servir só o melhor café. O café só serve para bater papo. Se eu te chamo para tomar café, eu quero bater papo com você. Eu não quero falar de café. Então não chegue na mesa falando de notas, de laudo de café, de métodos disso e daquilo. Não é do seu universo. Você vai escutar uma vez e você não volta lá mais. Sim, vai ficar com medo. Eu não vou lá que não é pra mim, né? Especial você fala, nossa, e mesmo que você goste do assunto, você fala, nossa, como é que eu vou aplicar isso na minha casa? Eu vou ter que comprar isso, balança, não sei o quê. Sim. Já ficou difícil. Eu acho que é uma coisa de viver a experiência sem necessariamente vir o conhecimento técnico. Eu acho que o conhecimento técnico faz entregar a experiência que vocês precisam ter o domínio. Para o cliente, eu acho que é muito... Qual é a experiência que ele vai receber? A gente queria 3 pilares, assim, sabe? Afetividade, eu acho que perderam o afeto quando trouxeram um café muito cheio de coisa. Cara, café é sobre afeto. A gente trouxe, você vê, a mesinha de vó, aquela mesinha que todo mundo já tomou café no jardim da vó. Para você ter uma memória com aquilo. Então, afeto, técnica, para quem perguntar, a gente tem que saber responder, sabe? E
instigar a pessoa. Eu queria que o teto, uma hora que você para, você tem um momento de descompressão, você fica curioso, você tem um momento de respiro, porque eu acho que por mais que o café é uma bebida que te dá energia, né, te acelera, o momento do café é o momento da pausa. Então eu queria que tudo na loja te gerasse curiosidade. Porque na hora que você está estressado no trabalho e algo te tira o foco, você se acalma. Sim. E é isso que eu queria lá dentro. O teto convida a contemplar, assim. Exatamente. Enquanto eu esperava minha amiga, eu fiquei um tempão olhando para o teto mesmo. Você usou algum tipo de consultoria? Alguma empresa fez algum apoio na área, seja de varejo ou de marca, de brand? Ou... Não, assim, primeiro, sendo bem sério com você, falta de verba. Empreendedor novo, você começa com o que dá. Sim. Eu tive, assim, uma história de vida acadêmica que eu fiz Direito e Arquitetura. Eu acho que ter entendido um pouquinho de contratos, um pouquinho de modelos de negócio, um pouquinho... Eu fiz a faculdade de Direito, a maior parte dela fora do país. Então, eu não foquei tanto em processual, tanto em advocacia. Eu fiz um curso mais genérico. Por outro lado, na arquitetura, eu entendi muito de estética, de história da arte. E eu acho que na hora que eu juntei os dois... E mais a sua história, né? E mais uma história de vida da roça mesmo, de vida do interior do Brasil. Eu olhei para aquilo tudo e falei, cara, eu consigo juntar tudo isso. Talvez hoje, no momento que a gente está começando a dar os passinhos, eu estou vendo que foi o elemento de coesão. Eu não ter tido consultorias separadas, eu não ter tido um time de arquitetura aqui, um time de marketing aqui, um time de TI para o e-commerce aqui. Foi tudo vindo ou feito junto comigo, então trouxe coesão. Mas é difícil juntar todas essas áreas. Muito, Até muito meu difícil. livro fala um pouco sobre isso. Eu passei a maior parte do tempo estudando. As pessoas viviam me perguntando, por que não abre? Porque assim, eu anunciei e não abria. Começou a abrir e não abria. Porque eu não tinha uma pessoa para fazer para mim. Você fez tudo e... então assim, vai fazer o site? Eu fui tirar 2 meses para estudar como é que faz, pedir ajuda. Tem um pessoal que me ajuda com a parte bem técnica ali. Mas assim, eu cheguei bem preparado, bem robusto. Assim. Então eu acho que dei um passinho para trás. A geração de hoje não pega muito para estudar, eu sinto assim, sabe? Não, eles querem bora fazer. Não querem um conteúdo que vá aprofundar, seja ele qual for, seja para estudar, seja um conteúdo na internet mesmo, não quer saber sobre muitas coisas, mas não sem aprofundar em nada. E aí eu acho que você não pega a raiz do problema, porque eu reparei que as grandes marcas, elas tinham um padrão assim de comportamento, sabe? Independente se você vende café, roupa, o que for, elas tinham um padrão. Eu sou muito fã de moda, por exemplo, eu assisti vários podcasts do Alexandre Redkovic, eu vi muita gente falando também do Oscar Matsavadaosky, da Lene Niemeyer. Gente, o que essas pessoas têm em comum? Sim. Por que eles conseguem vender tanto de Brasil, além de ser uma referência internacional, ela é considerada a rainha dos biquínis? A Osklen conseguir transformar uma estética, né? Até a paleta de cor da Osklen brinca com o filtro do Rio de Janeiro, que a gente hoje usa no Instagram, aquela coisa meio desbotadinha, assim. Então eu vi que o que eles condensaram e fizeram a camiseta deles ser diferente da do concorrente foi justamente pegar a alma daquele lugar, daquele povo e servir como produto. A história que está contando. Né? E eu tentei muito fazer isso na Mula. Assim, eu fico muito feliz quando o pessoal chega na loja e se reconhece, fala da mesinha da avó, fala do teto, fala do jornalzinho, que o nosso cardápio é um jornalzinho, as pessoas não pegam mais jornal. Você vê que os meus novos que trabalham comigo nunca viram jornal. Nunca viram jornal. Nunca leram jornal. Vê na banca, assim, mas nunca leram. Eu estava há poucos dias até, tem algumas semanas, com um grupo de amigas e os filhos dessas amigas. E nós estávamos falando sobre cheque, telefone público que usava ficha. Eu também não sei se você vai lembrar. Orelhão. O orelhão. De orelhão também. E eles não sabiam cheque, o que é um cheque. Então foi super difícil explicar o que era um cheque, como era essa ordem de pagamento. Engraçado. E como não era. Tipo, nossa, a gente nunca viu isso. Não, mas como é que funcionava? E a gente, tão óbvio assim pra gente, como é que nós vamos explicar? Ah, não, era assim, assado, eles com uma cara, tipo, de que mundo vocês estão vindo, né? Foi engraçado. E agora é isso, né? Uma geração que não viu Isso é uma coisa engraçada, eu tô muito feliz com a receptividade da marca, porque eu não queria um público estereotipado. A escolha do primeiro ponto, inclusive, percorre por aí, né? Pinheiros é um bairro eclético, tem corporativo, tá do lado da Faria Lima, da Rebouças. Você tá bem no miolo ali, bem no né? miolo. Onde tá o tem os jovens, duas ruas pra cá você tem as baladas, 2 ruas pra cá você tem tudo. E tem os bares e tem muito legal galerias também. Ver essas pessoas voltando a conversar no mesmo espaço. Você vê um menino que tá ali filmando a loja inteira pro TikTok e do lado uma senhorinha tomando. Eu acho muito legal, porque daí
distância entre o que é um orelhão não vai existir tanto, porque um conversa com o outro, eu conto a sua história, você me conta a sua, e a gente se entende ali no meio. E aprende coisas novas. Exato. Inclusive, o primeiro modelo da loja, né, o primeiro PDF que eu escrevi, assim, o manifesto da loja, eu queria muito isso, assim, criar uma cultura que unisse o universo da cidade grande com o interior e entre gerações. Porque eu vivi muito essa dificuldade, assim, eu senti na pele a dificuldade de chegar do interior em São Paulo e as pessoas acharem que no interior você quase que anda a cavalo. A mesma ideia que o gringo tem de São Paulo. Sim. Então é sempre por escala, né? A figura do caipira, né? Parece do caipira. E não, o cara que tá no interior, ele sabe de muitas coisas que o pessoal daqui não sabe, e vice-versa. São áreas diferentes e modos de viver diferentes. Mas um não é menor que o outro. Então eu falei, esses dois universos precisam se unir para que o estrangeiro pare de explorar a gente. Se eu entender o seu valor, eu te respeito. Se você entende o meu, você me respeita. Sim. E a gente não vai vender o ouro barato mais. Sim. Entendeu? Esse é um ponto, né? Esse é um ponto. Até porque as grandes marcas compram daqui o café e vendem como se fossem os produtores de café e na verdade não são. Com certeza. Hoje o café do mundo é brasileiro. Muito do que o pessoal agora está falando muito, né, o assunto da vez, porque o café está tão caro, tem a ver com a China ter entrado no jogo, substituindo o consumo de chá por café. O consumo interno deles é gigantesco, eles têm uma população numerosa. E aí sempre que eu escuto isso eu fico pensando, e se o Brasil entrasse no jogo? Porque a gente não toma o bom café. Ele é todo exportado, com qualidade, mas chamado de commodity. Então, assim, existe uma disparidade ali na balança. E se o Brasil focasse em ter o bom café para o seu povo, para a sua... Consumo interno, será que ia sobrar café pro resto? A gente ia ter que vender muito mais caro. No final, essas pessoas iam ganhar muito mais dinheiro. Para o país seria muito bom. Para todo mundo. Então, assim, romper esse elo de exportação direta é trazer dinheiro para o Brasil, é trazer emprego, é trazer comunicação entre gerações, entre cidades. Então eu acho que assim, eu vejo a missão do Mula muito maior do que servir café para as pessoas. Assim. Tem um propósito muito maior. Né? Para mim, pessoalmente, tem, espero que chegue nas pessoas. Que bom. Bom, pensando como negócio, Gabriel, no mundo da moda, assim, a gente tem algumas dificuldades como negócio. Então, muita coisa influencia, que sejam as tendências, a temperatura, o que está na moda e o que não está na moda. Tudo isso acaba afetando no negócio. Então, a própria logística, onde vai ser produzido, se é produzido interno, se é produzido externo, então, assim, são vários fatores. Agora que você está com o negócio rodando, funcionando, o que impacta mais? O que você sente que impacta mais? É difícil de manter o café bom aqui dentro. É muito difícil. O estrangeiro, né, o gringo, ele chega e compra em grande quantidade, ele compra a fazenda inteira, a produção inteira, em dólar ou em euro no Pix. É difícil de segurar. Dá uma saquinha para mim. Então, assim, você tem que conscientizar os produtores, você tem que criar uma cadeia, uma família mesmo que fala, cara, vamos vencer essa guerra de saca em saca. Guarda uma para mim, você guarda uma para mim. Sim. Isso é uma dificuldade. Depois dificuldades de, por exemplo, hoje a gente trabalha primordialmente com 4 produtos. A gente tem o grão, o moído, o drip coffee e a cápsula. Ter variedade de café nesses produtos complica. Desde da fazenda a transporte, a torrefação e principalmente embalagem. Um exemplo. O pedido mínimo de quase qualquer gráfica gira em torno de pelo menos 3.000 unidades da caixinha. Se eu tenho 4 produtos e eu quero ter 4 cafés... Sim, embalagens diferentes, algum detalhe muda na embalagem. Tem que mudar a embalagem. Como é que faz? 4 vezes 4 vezes 3.000. Eu não sou Nespresso para ter um barracão. Sim. Entendeu? Tem nem onde guardar. Não, inviabiliza o negócio. Na caixinha, você fala, nossa, mas o que tem a ver? Já na caixinha a conta não fecha. Aí você vai nas lojas e trabalha-se um café por mês, um café a cada 6 meses. Por quê? O cara é obrigado a comprar 5, 6, 10 sacas daquele produtor para durar, porque senão depois acabou, o produtor não guarda a saca para ele. Sim. Aí ele fica, cara, eu tenho 10 sacas desse café, eu não posso comprar outro tipo. Aí no final ele tem que trabalhar aquele café um tempão. Não gera a cultura do brasileiro parar para pensar o seguinte: vinho é tudo uva. Você não cogita entrar numa loja de vinho e ter um rótulo. Por que você entra numa loja de café e tem um rótulo? Sim. O café tem a mesma expansão. Você pode ter 500 tipos de café numa loja. De sabor, de paladar, de jeito. Então, assim, tem para todo gosto. E essa variedade coloca o nosso produto aqui e o vinho aqui. Porque o brasileiro não olha para aquele café. As pessoas ainda chegam na loja e perguntam: nossa, mas como assim um café com notas de chocolate? Como assim? Você vê quão novo é. Então tem várias dificuldades. Desde
de manter o café aqui, da embalagem, do transporte, conscientização das pessoas, educação do público que está consumindo, do cliente. Eu acho que o mais difícil, que quem não está dentro do balcão não percebe, é isso. Às vezes o cliente reclama de uma coisa ou outra, porque isso acontece no dia a dia, é muito corrido. Às vezes está muito cheio, atrasa um pedido aqui, o cara não para pensar em quão difícil foi servir aquela variedade de café. Sim. Eles chegam, sei lá, em 6 pessoas. É imediatismo, tem uma Exato, você chega em 6 pessoas. Cada uma daquelas pessoas pede um café diferente. São 6 métodos diferentes. É diferente de uma outra loja que vai ter um tipo de café e vai passar os 6 de uma vez só. Padrão, né? Padrão, ela vai fazendo um coador só os 6 cafés. Acho que o afeto já começa aí. Já. Mas tem que ter paciência com ele. Não, sim, da parte do consumidor, né? Sim. De, olha, você quer um momento de afeto, não só com seus amigos, tenha também com o pessoal do staff que está trabalhando aqui, que está servindo o café, né? Exato. É um ritual que já começa no momento de pedir, de saber esperar, de entender quando eventualmente pode vir errado o café ou o pedido. Ah, não era bem desse jeito, vai trocar. E se abrir para a experiência, sabe? Às vezes chega um café, assim, o mais comum, isso é diariamente, 10 vezes no dia. Chega um casal, um quer o café com nota de chocolate, outro quer o café mais cítrico. Na hora que um prova o do outro, eu gostei mais desse. Porque a gente ainda não tem vocabulário, experiências suficientes para saber do que gosta. Isso não é uma crítica pessoal. É porque a gente não tem marcas de café trabalhando isso no Brasil. Então, assim, onde que você já foi aqui que tem uma degustação de cafés? Não tem. Então então a gente faz às vezes no sábado. No dia do brunch a gente faz, você vai tomar, tem cafés com notas de shoyu, tem cafés com notas de pamonha. É no mínimo curioso de tomar. E outra coisa também, se abrir a tomar cafés diferentes. Por exemplo, hoje o nosso item mais vendido é um café gelado, a contragosto do que todo mundo me falou, e eu bati na tecla e vai dar certo. Que é um cold brew, que é feito de uma maneira muito especial que a gente faz, a gente fica 3 dias preparando ele vai inclusive carvalho infusionado, depois a gente mistura ele com uma geleia de jabuticaba que a gente faz na casa e água tônica. Isso tudo para mim traz o paladar perfeito de Brasil, sabe? Ele é refrescante, ele é energético, ele chega a ter 10 vezes mais cafeína do que um expresso. E ele não te dá aquele coice, porque ele é um copão, então você absorve aquilo lentamente. Sim. Então todo mundo fala que não dá certo. Mas a partir do momento que você insiste, educa o cliente, vai na mesa, traz um jornalzinho, traz uma loja, traz um teto, uma hora ou outra você consegue. Né? No todo você consegue furar essa barreira, ele prova e gosta. Sim. Quando eu fiquei um tempo em Portugal e era difícil pedir o café porque tinha muitas especificações. Também não me aprofundei, não aprendi, mas era uma coisa de um cortado, do dispensa o começo. Tinha toda uma... Você não podia só chegar e pedir um expresso, que ficava te olhando, um expresso não quer me dizer nada, né? O que mais você quer a respeito disso? Eu tentei, ali no Mula, fazer o meio termo disso. Eu não queria uma experiência complicada, porque a vida é dinâmica, a gente foca principalmente em grandes cidades, o modelo de negócio é feito para grandes cidades, então tem que ser rápido. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero perder o aspecto artesanal, afetivo daquele café de qualidade. E não só no café, por exemplo, o nosso lanche, né, carro-chefe, são pães de queijo que a gente faz sanduíches com ele. A gente produz o pão de queijo em Minas Gerais, lá em Patrocínio, traz toda semana. Ele é um pão de queijo com uma receita muito peculiar, ele é um pão de queijo de verdade. Isso envolve, inclusive, insumos da região que dá emprego e renda para essas pessoas, a gente fica feliz de participar disso. Quando ele chega na loja, a pessoa fala, nossa, mas só tem pão de queijo recheado e cookie? Sim, mas tem 15 pães de queijo, sim, entendeu? E aí, o que é o pão de queijo para mim, que é o assunto de antes? Ele está no meio termo de você estar tendo uma experiência gourmet, porque ele tem uma apresentação de chefe, por exemplo, tem um que eu adoro, que ele é 3 cogumelos, queijo brie e azeite trufado, de trufas brasileiras, que pouca gente sabe que existe, inclusive. Você tem um conceito ali, você tem um trabalho de chefe de cozinha, mas você pode sair comendo ele na mão. Ele também pode ser to go. Sim, ele não requer toda uma cerimônia para comer. A Mula, enfim, desde o começo a gente quis estar no meio termo. É um café de qualidade, mas é prático. É um pão de queijo, mas também é gourmet. É isso, no meio termo. Bom, você trouxe aqui algumas coisas para mostrar pra gente, mas vou pedir para você ir apresentando. Vamos lá. Samantha, diz aí qual é a melhor câmera pra gente. A sua câmera aqui mesmo. Gente, aqui a gente criou um jornalzinho. Dentro é o nosso cardápio, mas fora tem um pouquinho da nossa história. A primeira coluna, que é sempre a primeira pergunta na loja, por que Mula?
Todo mundo pergunta. Depois a diferença de coffee shop, café e cafeteria, pra gente já posicionar e a pessoa entender que aquilo lá é uma experiência diferente. Ela não pode analisar a experiência que ela tem ali com base na referência de lanchonetes por aí. E aqui um pouquinho da filosofia da marca, né? E por último, o momento que o café está vivendo, que é essa terceira onda. Quem tiver interesse, é um assunto muito legal. A primeira onda envolve o consumo de café aumentar, vencer o chá, isso em escala global. A segunda onda da gente pegar cafés de qualidade, o Brasil não participou tanto dela, a não ser fornecendo cafés, mas não tomando. E a terceira onda seria trazer a experiência, que é o que a gente está muito falando hoje. E aqui nosso cardápio, né, que fala de cafés mais tradicionais, dessa cor, vibrante, né? Tem tudo aqui, aí tem cafés gelados, tem cafés expresso, tem os tradicionais. Boa, aí nós temos aqui o café que vocês vendem lá, tem caneca. A ideia, gente, era preparar um café aqui. A gente vai fazer depois. Água quente, mas aqui, ó. Esse aqui é a nossa embalagem. A gente tentou ser o mais didático possível nela. Aqui tem a classificação de cafés. Então tem café especial, gourmet, superior e tradicional. Na loja, inclusive, a gente tem amostras disso. No Instagram tem vídeos mostrando o que é cada coisa. Para, de fato, as pessoas, na hora que chegar no supermercado, falar, pô, gourmet, mas paralelamente ele ainda tem mais defeito que o especial. Agora eu entendi. Porque os nomes não são muito legais, né, gente? Quando você fala com um café especial, parece uma coisa boa. Mas tradicional também parece uma coisa boa. Sim. Nossa, vou num lugar super tradicional. Parece bom. Sim. Não, ele é horrível. Ele é o pior. Ele é lá embaixo. Aqui um pouquinho da minha região, de onde eu vim, um pouquinho a história da marca. Cada café nosso vem com uma playlist do Spotify. Se é um café mais turbo, a playlist vai ter um funkão brasileiro. Tem pagode, tem música estrangeira. É isso. Uma coisa que muita gente pergunta, né? Até porque eu falei da música estrangeira agora. Por que coffee, não café, né? Eu sempre pensei a Mula como uma marca global. Por mais que hoje a gente ainda é pequenininho, eu sempre sonhei que ela fosse preparada para ir para fora já, sabe? E aqui dentro, o nosso principal produto, assim, que eu acho que é o que o pessoal mais gosta, é de longe o que mais sai. Isso é um drip coffee, para quem nunca viu. Isso aqui é uma invenção japonesa da década de 90. Isso eu descobri hoje, que é uma invenção japonesa. É muito legal isso aqui. É uma proposta super legal que promete substituir cápsulas aí no mercado. Ela traz mais praticidade, porque você leva para onde for, não depende de máquina nem de eletricidade. Só ter água quente, você passa o seu café. Ela é menos tóxica para o seu organismo, você não entra em contato com metais. O café que está aqui dentro, ele é mais bem envasado, ele é envasado com nitrogênio, então ele conserva aquela torra, as propriedades do café por mais tempo. Quando você abre aqui, você vai ver o cheirão que sai. Pode abrir, vamos abrir. Ele é mais barato. Vivo, mas ele é mais barato. Vocês vão ver que ele vem bem mais café. Aqui tem 12 gramas de café. Muito mais do que na cápsula. Muito mais, 4 vezes mais. Você só encaixa na sua caneca, rasga aqui. Olha o cheiro que vem desse café. E passa água quente, assim. É um momento super prático. Isso aqui tem saído muito, né, no nosso sistema de assinatura, principalmente para clínicas, assim. O pessoal, né, vai receber um paciente, um médico. A recepcionista chega, em vez dela ter que ter uma garrafa ou uma máquina, ela chega com a bandeja, a gente personaliza a caneca com o logo da clínica e faz essa experiência. Então a gente tem 6 tipos. Tem um ritual, né, que eu acho que é muito bacana. As pessoas adoram. Super higiênico, né? Sobe o cheiro, ela vê o café passando e ela pode escolher, né? Porque a gente chega com os sachês ali e fala, olha, tem café chocolate, frutado. E a pessoa escolhe caramelo, mel. Eu quero provar esse, a minha amiga quer tomar aquele. E a gente vai aos pouquinhos cultivando a ideia de que café não é tudo igual. Muito que legal. É o principal, assim. Eu adoro isso aqui, eu sempre tenho no bolso, na bolsa onde eu vou. Dá até pra levar pra viajar, né? Você tinha a gente tem, inclusive, eu devia ter trago, esqueci dela, perdão, mas a gente tem uma drip bag, que é um lançamento nosso, a gente lançou semana passada, é uma bolsinha de couro, que comporta 2 drips desse, pra você levar pro seu trabalho, assim. Ela tem um clipezinho que vai na bolsa, ela é linda, personalizada. A gente pegou uma produção do interior, também é feito lá em Franca, o pessoal da Monjolo que produz com a gente. Tudo nacional, né? Tudo nacional, a gente, tudo nacional. E é isso, assim, eu adoro quando os clientes fazem isso aqui em casa, porque é uma maneira prática de trazer o café especial, assim. Sim. Você traz ele pro seu dia a dia. Né? Tem a coisa do ritual, acho que é muito bacana. Nossa, teve cliente que fez, assim, na gentileza mesmo, simplesmente tava no aeroporto fazendo uma conexão, me ligou, falou, posso mandar um motoboy aí? Eu quero mais daquele sachê. Mandamos entregar. Ele foi para uma viagem internacional dele num vulcão, fez um vídeo, lindo vídeo, tá no Instagram da marca, editou sozinho. Ele simplesmente mandou o vídeo prontíssimo pra gente, ele passando a água do vulcão. Você vê, é um negócio que não te abandona, é o que a gente chama, né? É o café de bolsa.
Inclusive que cabe no seu bolso, porque isso aqui é muito barato, gente. Exato. Muito bom, parabéns. Obrigado. Bom, eu tinha visto vocês pela internet, por isso até te convidei para vir aqui falar um pouquinho. Como eu disse no início, eu sou um admirador do café, mas não sou um especialista, nem entendo. Estou começando a estudar, né? E agora mais uma aula. Então, eu adorei. E principalmente, assim, não só o produto, mas tudo que você está construindo em torno do produto, que é isso que você está falando, né? Não é só um café, né? É um produto nacional e toda a história que tem envolvida. E a forma como você está construindo a marca, que eu acho que é muito interessante, né? Em todos os detalhes, obrigado. Desde a loja, do ponto de venda, dos produtos, da embalagem, todo o carinho que você tem nessa construção de marca, eu acho que isso é fundamental. Porque o nosso público aqui, a maioria é ligado a varejo de alguma forma, muitos lojistas, e é importante a gente ressaltar que, olha, cuide de todos os detalhes, né? Pense a marca no 360. Obrigado. E daí tem grande chance de dar certo. Muito obrigado pelo espaço. Eu agradeço muito, assim. E você falou que não entende de café. Esse é o público que a gente mais gosta. É essas pessoas que a gente quer trazer. Ensinar. É isso, porque o público que é apaixonado com café, muitas vezes ele já tem a torrefação que ele é apaixonado, ele é amigo daquele pessoal. Tem muito mais gente que não conhece nada disso. É essas pessoas que a gente quer trazer para dentro. E concordo com você, cada detalhe conta, muito mais do que às vezes o próprio produto. Eu acho que em tempos de Instagram, né, esses dias eu fui até na exposição do Andy Warhol e ele previu isso, né, que todo mundo ia ter seus 15 minutos de fama. Com Instagram tá muito visível isso, então as pessoas hoje querem muito mais que produto, experiência. E a gente tá sempre fazendo eventos na loja, né, a gente vai ter a festa Mula Groove, que traz DJs, que é uma coffee party. A gente vai ter uma vernissage da minha amiga Mariana Luz, que é uma fotógrafa linda, vocês vão gostar de participar. É não trazer o café só para o universo de tomar café, entendeu? A gente pode fazer mais coisas tomando café. Experiências. Exato. Quais os próximos passos da Mula, pode dizer? Né? Posso. Eu ainda não vou dar spoiler de onde, mas assim, a gente vai ter abertura de loja esse ano. Ótimo. Já estamos em assinatura de contrato. A gente vai ter loja em BH, a gente vai ter mais lojas aqui em São Paulo. A gente vai ter lançamento de uma parceria com um marketplace para escalar as assinaturas, principalmente visando o CPF. E temos o lançamento também da assinatura CNPJ, porque a gente já tem vários clientes grandes, inclusive bancos e tudo, que compram diariamente cápsulas nossas, mas a gente agora vai ter um time voltado para ir nas empresas, fazer o Coffee Day. Então, tá muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, que é lançamento da festa, é lançamento das assinaturas, do e-commerce, lojas novas, e também vamos ter uma bebida, que é uma criação nossa, assim, estou muito feliz de anunciar ela, chama Mulata, que é uma mula enlatada, que é aquela bebida de jabuticaba que eu comentei antes. Ela faz tanto sucesso que a gente criou uma versão dela com cachaça. Então a gente quis, né, fazer uma certa reparação histórica, trazendo o álcool brasileiro, que é a cachaça, que Brasil colonial era cana-de-açúcar. Café, que é o nosso principal produto, e a jabuticaba, que é a nossa cereja. Então a gente juntou tudo isso e criou algo muito brasileiro. Espero que as pessoas gostem. Que bom. Muitos spoilers. Que bom. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Deixa aí o seu Instagram pra galera seguir e ver tudo isso. O endereço pode deixar tudo. Tá certo. Gente, estamos lá no Mula Coffee BR, no Instagram. E a gente está na Avenida Pedroso de Moraes, número 213, esquina ali com a Rua dos Pinheiros. É um lugar de São Paulo que está despontando agora, né, com aquela outorga onerosa, vários prédios novos ali. Sim. Então, estou feliz de ter um público eclético. Espero que vocês visitem a loja e tenham uma boa experiência. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Obrigado para vocês que acompanharam. Quem sabe a gente se encontra lá no Mula, tomar um café juntos. Vamos tomar café todo mundo. Fica aqui a ideia. Né? Não esqueçam de seguir, compartilhar, comentar, mandar para os amigos nas suas redes preferidas, ou no Spotify, ou no Instagram, ou no YouTube. E a gente se vê na próxima semana em mais um Happy Hour V3. Valeu.